Well, guys, so in today's lesson, we are gonna talk about uh, have something done again. Okay, I know that you are kind of tired of this topic, but there is still one aspect about this topic that I have to address. Okay, and in today's lesson, we are gonna talk about another use of the have something done structure. And it's a very important one, although many teachers don't talk about it. Okay, uh, I think it's really important to talk about it because it is used. Okay, and native speakers use it a lot, so you have to know it. Otherwise, you won't be able to translate some sentences into English. Okay, this is the reason why I am gonna explain you this again. But I'm gonna like, as this is our last class about the this structure, I'll repeat, Olha, pay attention. Today is our last class about have something done, finally, okay? Because we have been studying this topic for like 5 classes, okay? We started studying hair salon vocabulary, and then I started explaining have something done in structure, and I have been doing this up until now, okay? So finally, this is our last class about this topic, and as I told you, ainda é necessário falar sobre isso, okay? It's still very important to talk about this structure. Então, aí peço desculpas a quem já está farto de ouvir essa história envolvendo essa matéria, but again, I have to talk to you about it again in today's lesson, okay? Well, so let's start, okay? So as I just told you, we have been studying this structure here, have something done, okay? And todos vocês estão carecas de saber, okay, that this structure has a sequence of words that we use to organize the sentence. So I have to use have followed by the object of the verb, okay? This is like any word that can function as an object. This is the complement of the verb. And then you finally have the verb, okay? The verb. But the verb has to be on a specific form, as you all know, and this form is called the past participle, ok? Bom, isso foi o que a gente viu até agora, tá bom? Now, let me show you something like very important so that you can understand today's lesson. This is the structure, tá vendo? Essa é a estrutura, ok? And then I told you that we use this structure. So when do we use it? This is what I'm going to talk about today. So when do we use it? Aí a gente viu um caso 1, ok? Que eu vou falar agora também, but olha só. Today's lesson, vou até escrever assim, ó. Today's lesson. Sorry, today's lesson is about number 2. Today's lesson is about number 2. Para vocês entenderem por que today's lesson is about number 2, eu vou voltar aqui no number 1, só para vocês poderem contrastar um com o outro, ok? So pay attention. O que a gente viu até agora é isso aqui, ó. So when do we use this structure called have something done? Eu vou escrever, ó. We use it to talk about actions that we don't do ourselves. So we use the have something done structure to talk about actions that we don't do ourselves. Então a gente usa para falar de ações que nós não fazemos nós mesmos, não somos nós que fazemos as ações. We pay other people to do these actions for us, or we ask other people to do these actions for us, ok? Aí, vou deixar separadinho aqui, ó. Just a moment. And then, we studied lots of examples about this case here, okay? For example,
we studied examples like this one I'm going to show you now in a picture I have here. Take a look at this picture I have here. Olha só. As you can see here, you have two scenarios. You have here setting 1 and setting 2, okay? Let's imagine this girl here is called Lara, okay? So her name is Lara, okay? If you take a look at situation number 1, you have here, oh, in situation number 1, can you see, let's imagine that Lara moved into a new apartment. And as you can see here, ela está pintando a parede, but she is doing the action herself, né? Ela mesma está fazendo isso. Então, se eu quiser falar, Lara está pintando a parede, eu falo, ou Lara está pintando o apartamento, ó, Lara is painting the apartment herself, né? Lara is painting the apartment herself because she is doing the action herself. But if you take a look at setting number 2, it's different. In setting number 2, can you see Lara is just watching the painter, the professional painter, do the action for her. So in this case here, ela contratou, she hired, ela contratou a professional painter to do the action for us. E a gente viu que é para isso que é usada essa estrutura, para falar de ações feitas por outras pessoas, que não são feitas por nós mesmos. Então, in the second situation, I have to say Lara, olha só, is, né, having, ela está, é como se eu falasse, ela está tendo a parede pintada. She's having her apartment. She's having her apartment painted. Por que eu faço assim, professor? Bom, vocês já sabem que é porque não é ela que está fazendo a ação. So, Lara is having her apartment painted. Tudo bem? Bom, com isso em mente, with that in mind, you can translate or you can tell me like anything you want about this picture I'm going to show you now. Just take a look at this new picture here. As you can see here, you have a kid here, and this. Let's imagine this kid is Edward. Okay, this kid's name is Edward. So we have here Edward. Okay, imagine that somebody asks me something like, "O que o Edward está fazendo?" Aí eu respondo, Edward está cortando o cabelo. Edward está cortando o cabelo. Vamos lá. How do I say Edward está cortando o cabelo? Bom, vocês já sabem falar isso. Quando eu falo Edward está cortando o cabelo, as you can see, it's not Edward himself that is doing the action. You have here the barber, and the barber is doing the action for him. Então, nesse caso aqui também eu tenho que usar o have something done, né? Então ficaria assim, ó. Vamos lá. Edward, né? Aí eu já tenho que usar a estrutura, ó. Have, o object e o verb. Lembram-se que é o have que indica o tempo verbal? Como é que tá? Está cortando? I have to say is having. Is having. Aí vem o objeto, ó. O que ele está cortando? O cabelo. Então fica his hair. His hair. Depois o verbo cortar. Fica cut. So Edward is having his hair cut. Edward is having his hair cut. One last example, but not least, okay? Pay attention to this picture now. Eu já vou entrar aqui no 2, tá bom? Eu só quero que vocês lembrem a estrutura. And then you have here, as you can see here, you have a woman, and she's here in her wedding dress. Okay, for those who don't know how to say vestido de casamento, in English we say wedding dress, okay? So she is in her wedding dress, as you can see here. And let's imagine this is a picture before her wedding. Okay, so she has already got married. Ela já se casou, tá bom? Essa foto tá aqui só para mostrar para a gente o seguinte, que this woman here, that we call in Portuguese costureira, in English we say seamstress. This is the way we say costureira in English, okay? We say seamstress. Pay attention to pronunciation. Olha, seamstress, costureira. This seamstress was the professional
who made the dress, né? Como é que eu falo algo do tipo, ó, vamos supor que isso aqui seja Eleonor, ok, ó, Eleonor mandou fazer o vestido de noiva dela. So imagine that I am trying to say that she didn't go to a store and bought the dress, ok? Ela não comprou o vestido pronto. Ela encomendou o vestido. Ela mandou fazer o vestido, ok? So let's imagine that. Eleonor, pay attention, mandou fazer o vestido de noiva dela. How do I translate a sentence like this? In English, I told you that for sentences like this, in which you have the verb mandar, we also use the same structure, ok? Lembram-se, a gente não traduz o verbo mandar, ok? A gente só pega o verbo da frase, que é o caso do verbo fazer, e organiza nessa estrutura aqui. So, in English, I say something like, olha só, Eleonor, ok? Eu elimino o verbo mandar da frase e começo a traduzir a partir daqui, ó. O verbo fazer, for this case here, is the verb make, and the verb make is irregular, so we say made and made, ok? Então, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Eleonor had her dress made. Eleonor had her dress made. Her, no caso, é vestido de noiva, então, wedding dress made. É como se eu estivesse falando, Eleonor teve o vestido de noiva dela feito, ok? Feito. Só que em português a gente não falaria ela teve o vestido de noiva dela feito. A gente fala ela mandou fazer, ok? Well, guys, now that you know all that, because we have already studied it before and I just refreshed your memory now, let's do one exercise, okay, about this again, so that you can better remember what we have been studying in our previous classes, okay? Take a look at this exercise here. I don't know if you realize it, but I sent you this exercise in your WhatsApp, okay? Some time ago. I don't remember when, but I sent you this exercise here. Let's do it today, okay? Well, so you have here, just a moment, I'm erasing the pictures from behind it. You have here, just a moment. Oh, read a situation and then write a sentence with have something done. Example: Jane's dress was dirty, so she took it to the cleaners. Olha, o vestido da Jane estava sujo, então she took it to the cleaners. Ela levou para a lavanderia. Now it is clean. Agora ele está limpo. Question: What has Jane done? O que a Jane fez? She has had her dress cleaned. Ela mandou lavar o vestido. Ela mandou lavar o vestido. Following this pattern here, you have to do the others. So you have here, number 2. Cynthia, can you open your microphone, please? Sorry, teacher. So, okay. Cynthia, can you read this second sentence here for us? Sorry, Nicole. Nicole is at the hairdresser's at the moment. A hairdresser is cutting her hair. What is Nicole doing? Ok, thank you, Cynthia. Então, olha só, pessoal. Nicole is at the hairdresser's at the moment. Ó, a Nicole está no cabeleireiro nesse exato momento. A hairdresser is cutting her hair. Um cabeleireiro está cortando o cabelo dela. Aí vem a pergunta, ó, what is Nicole doing? O que a Nicole está fazendo? A resposta vai ser assim em português, ó. Ela está cortando o cabelo. Ela está cortando o cabelo. How do I say ela está cortando o cabelo in English? Any volunteer? Ó, ela está cortando o cabelo. Como é que eu faço para traduzir? Será que eu posso falar she is cutting her hair? Tá certo isso daqui?
É, exatamente. Essa frase está errada, né? Então tem que ficar she is having. E aí? She's having hair, Her hair. Exatamente, Cíntia. Her hair hair curtain. cut. 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 Só isso, cut. Thank you. Tá vendo, ó? É a mesma frase daquele menininho que eu mostrei agora há pouco, né? So, she's having her hair cut. Ela está cortando o cabelo. In English, they say ela está tendo o cabelo cortado, tá bom? Moving on to number three, olha. É, Vitor Hugo, can you open your microphone, please? Uh, Yes. Victor, can you read the next one for us? Lana's watch. Okay, so Lana's watch was broken, so she took it to a jeweler. Now it's working again. What has Lana done? Thank you very much. Pessoal, jewelers quer dizer relojoaria, tá bom? Então, ó, Lana's watch was broken. Ele estava quebrado, né? So she took it to a jeweler's. Ela o levou a uma joalheria. Ou então, no caso aqui, relojaria. Now it's working again. Agora está funcionando de novo. What has Lana done? Olha só o que ela fez em português. Number three. Ela mandou consertar o relógio. Tá vendo? Aqui apareceu o verbo mandar, olha. Ela mandou consertar o relógio. So, how do I say? Ela mandou consertar o relógio, Victor. She She had her watch fixed. is exactly. So she had, because it's past, right? Her watch fixed. Fixed. Fixed, exactly. Thank you, Victor. Tá vendo, pessoal? Tô seguindo a estrutura passo a passo. O verbo have no passado, depois a palavra que identifica o objeto, e depois o verbo conjugado na forma específica, tá bom? So this was number three. Moving on now to number four. Sorry, just a moment. Let me just organize things here. So number four is this, my husband, blah, blah, blah. Let me get another student here, just a moment. Caio, can you open your microphone, please? Yes, So Caio, can you read the next one, number four? the number four. Yeah, Okay. It's the just to see. it's It's my the husband. Okay. situation. Uh-huh, Okay. yes. My husband thinks his eyesight is getting worse, so he's going to the optician. What is my husband going to do there? Thank you very much. So permanece aí, ok? Olha, I'm just gonna translate it so that everybody can understand, okay? So my husband thinks his eyesight. Eyesight, pessoal, é visão, tá? Ó, meu marido acha que a visão dele is getting worse, está ficando pior. So he's going to the optician. Optician é o oftalmologista, ok? What is my husband going to do there? O que meu marido vai fazer lá? Olha só. In Portuguese, you would say something like ele vai fazer exame de vista. Não, ele vai fazer exame de vista. Ponto. So, how do you say that in English? Caio, Yeah. could you translate it? He's going to have his eyesight checked. Yes, it's possible to say like that, but you know, when we are talking about exames médicos in English, Mm-hmm. they usually use the verb test. So you have Test. to say like tested, okay? Okay. Test it. It's possible to say check, okay? No Mm-hmm. problem. But especially when you are talking about exames médicos, medical examinations, they tend to use tests Mm-hmm. most of the time, okay? So you can say he is going to have, right, because it's future, his eyesight tested or checked, ok? Mm-hmm. And here, guys, you can use, ao invés de usar a palavra eyesight, que é a palavra visão, né, que Mm-hmm. envolve os dois olhos, você pode usar a própria palavra olhos no plural, ó, eyes. Tipo assim, he's going to have his eyes tested. É como se eu estivesse falando assim, ó, ele vai ter os olhos examinados. Ele vai ter os olhos examinados. Mas o que, na verdade, o oftalmologista analisa é a visão, no caso, ok? If he can see properly. Ok? Bem simples, ó, nada demais em relação ao que a gente já havia estudado, tá? I just wanted you
to remind, I just wanted to remind you of everything that we have already studied before, okay? So now, going back to the first part of my class, so let me just erase the things here so that I can better organize them. Just a moment. So, when do we use the have something done structure? I told you that we use it to talk about actions that we don't do ourselves, né? And then I told you that in today's lesson, our focus is here. Our focus is here, okay? So I'm gonna write here another situation, okay? But before, I want you to pay attention to the example I'm gonna give you now in Portuguese, okay? But I'm gonna give you the situation first. So imagine I have a brother, okay? My older brother, okay? And I tell you something like, meu irmão se envolveu em uma briga ontem à noite, pessoal. Meu irmão se envolveu em uma briga ontem à noite. In English, I would say, my brother was in a fight. Sorry, my brother was in a fight last night. Or I could say something like, my brother got involved in a fight last night. Well, e nessa fight em que ele se envolveu, olha o que aconteceu. Ele quebrou o nariz. Quebrou o nariz. Vejam só, quando eu falo ele quebrou o nariz, pay attention. This action here, the action of breaking, não foi realizada por ele mesmo. Tudo bem? Na verdade, foi um acidente que aconteceu. This action was not on purpose. So it was not on purpose. Okay? It was an accident. It was an accident. Afinal de contas, não foi ele que deu um soco no nariz dele. Alguém pode ter dado. Tá vendo? A ação em si, the action of breaking, was not performed by my brother. Então, quando eu falo, pay attention, ele quebrou, na verdade, não foi ele que executou a ação de quebrar, percebem? Ele foi a vítima. Ele foi quem recebeu a ação, ok? And in English, for situations like this one here, we also use the have something done structure. Então eu vou mostrar para vocês como é que eles pensam em inglês. Eles falam assim, ó, ele teve o nariz quebrado. Então, in English, they say he had his nose. Aí o verbo quebrar, só mostrando aqui para vocês, ele fica assim, ó, o verbo quebrar é break, né? Aí no passado, sorry, just a moment, o verbo break fica broke, né? E depois fica assim, ó, broken, broken. So, break, broke, broken. Todo mundo sabe que broke é o passado, né? Só que nessa estrutura aqui do have something done, ó, eu tenho que usar o verbo no past participle, que é a terceira coluna. Então, na verdade, I have to use this column here. So, in English, they say something like, he had his nose broken. He had his nose broken. And it's possible to change, to replace had with get. So I can say he got his nose broken. It's possible to use both verbs here, okay? So I can say he got or he had his nose broken. So pay attention, this is just my first example. I'm gonna give you other examples, more examples, okay? But I just want you to get the idea, okay? That in English, as you can see here, my brother was the victim. My brother was the victim. Ele foi vítima do acidente, tá bom? Por que eu tô falando isso? Para vocês não traduzirem assim, olha. Porque tem aluno que sabe, broke é passado de break. Então, beleza, eu vou escrever então aqui como os alunos fazem, que é wrong. Olha só, wrong, tá? Deixando bem claro, é errado fazer a tradução assim, ó. O aluno pega e vai traduzindo tudo ao pé da letra. Aí ele fala assim, he broke his nose. Ó, he broke his nose. Na verdade, in this situation here, this sentence is incorrect, tá bom? Porque se eu falasse he broke, é como se eu dissesse que meu próprio irmão quebrou o próprio nariz dele. Deu um soco no nariz dele, por exemplo, tá bom? E não é o caso. Essa frase é possível, Samuel? É possível se fosse assim, ó. Meu irmão quebrou o nariz de outra pessoa. Daí eu falo assim, ó, he broke
Por exemplo, ele quebrou o nariz do Jack. Seria he broke Jack's nose. Ó, he broke Jack's nose. Ele quebrou o nariz do Jack. Entenderam? So this sentence here is incorrect. You never say like that. You have to say like this, okay? Now, vamos organizar as coisas. Let me go back here and give you the definition. So we also use the have something done structure. So we also use it to talk, sorry, talk about. Now, pay attention. I'm gonna give a very general definition, and then I give you more specific information. Okay, so we also use it to talk about bad things that happen or that can happen to people. Okay, that can, sorry, that, just a moment, that can happen to people. Oh God, happen to people. Um, Samuel, what are you calling bad things? What are these bad things that can happen to people that I have to use this structure to translate? I'm gonna give you here examples. So such as uh, first of all, we can talk about accidents. Accidents which cause ferimento. So accidents which cause some kind of injuries. Some kind of injury, por no singular, ó. Então, a gente usa para falar de acidentes which cause some kind of injury, que causam algum tipo de ferimento à vítima, tá bom? This is one possibility. The other one is when we use it to talk about acts of vandalism. Olha, atos de vandalismo, tá bom? Tanto a propriedade pública quanto a privada. Acts of vandalism. And we can also use this structure to talk about thefts, casos de furtos, and robberies, que são roubos, robberies. Roubos no sentido técnico mesmo, de assalto, assalto no sentido técnico de roubo, que é quando há violência ou ameaça à vítima, tá bom? Eu já vou explicar direitinho, então olha só. We can also use it to talk about thefts and robberies, que são roubos, conhecidos popularmente como assaltos, tá bom? Bom, vamos a exemplos então. Tá vendo? É um monte de situações aqui, se você parar para pensar, ok? Well, so let me just gain some space here. So we also use it to talk about bad things. I'm going to highlight it so that I can call your attention to it. So bad things. Examples of bad things. The examples are here. You have accidents. You have acts of vandalism, atos de vandalismo, thefts, and robberies. I'm going to give examples of them all. Okay, I'm going to start with accidents. My first example involving my brother's nose was an accident, a case of an accident. So imagine that I say something like this. Olha, Sara quebrou o nariz jogando vôlei. Sorry, jogando vôlei. Olha, Sara quebrou o nariz jogando vôlei. Pay attention. When I say Sara quebrou o nariz jogando vôlei, Sara é a vítima desse acidente. She didn't do this on purpose. Tá vendo? Ela não fez isso de propósito. She didn't do it on purpose. So it was not on purpose. It was an accident. Ok? Então, quando a gente fala ela quebrou, não foi ela exatamente que realizou a ação. Aconteceu alguma coisa e o nariz dela foi quebrado. Entenderam? In English, for these kinds of situations, I use the have something done structure. So, when I translate it into English, I have to start with the victim. Então, você localiza a vítima. Nesse caso aqui é bem óbvio, né? Who is the victim? The victim is Sarah. Okay? So, you start with her name. Depois que você localiza a vítima, you have to use the structure. Então, olha só.
what is the structure you're talking about, Samuel? The structure is this structure here. Have, object plus verb. Então aqui você vai inserir o have. But you have to pay attention to the fact that the action is in the past, tá vendo? Tá no passado. Quebrou. Então você tem que pôr o verbo have no passado. Então fica Sarah had. Beleza, acabei de pôr o have. Agora vem o que, Samuel? You have to use the object. O que ela quebrou? O nariz. So here you say her nose. And after that, olha só, agora que aparece o verbo quebrar, ó, na posição em inglês ele vem para cá. Porque a fórmula pede o verbo aqui no final. So fica, it will be Sarah had her nose, né? Her nose broken. É como se eu estivesse falando, a Sarah teve o nariz quebrado while playing volleyball. While playing volleyball. Hey guys, so Sarah had her nose broken while playing volleyball. Okay? This is very simple. This example here is very simple, okay? So you have just to pay attention to the victim. The victim in this case here is kind of obvious, but in some examples I'm going to show you the victim is not so obvious. You have to try to find a word that refers to the victim, okay? So let's move on to cases of involving acts of vandalism, okay? So this is my first example. I'm gonna make it a little bit smaller and I'm gonna leave it here, okay? Just a moment, I'm gonna change its color. Well, so moving on to another example. Now, let's talk about acts of vandalism, okay? So imagine that I wanna say something like this. Cortaram os pneus dianteiros do meu carro. Cortaram os pneus dianteiros do meu carro. Another example. Quebraram a janela da minha sala com uma pedra. Quebraram a janela da minha sala com uma pedra. Cortaram os pneus dianteiros do meu carro. Pay attention. Can you see here? I am using the verb in the plural. Olha. Cortaram. Quebraram. Quem quebrou? Quem cortou? I don't know. Okay? I just want to tell you the fact that this has happened to me. Tá vendo que foi? Eu tive o azar de que alguém tenha feito isso comigo. Tudo bem? Eu fui a vítima of this incident here, okay? How do I translate it? Vejam só, existe um problema. Os alunos, às vezes, eles pensam assim, bom, tá começando com o verbo cortar. Como é que eu traduzo? Será que eu começo com o verbo cut? Cut the tires. Muitos alunos fazem assim, pneus e tires, tá? Pneus dianteiros são front tires. Front tires, porque eles ficam na frente, né? Então, front tires. Aí o aluno pensa, bom, cut vai ser cortar the front tires of my car. My car. Será que eu posso traduzir assim, professor? Não, você não pode traduzir assim. Existe um erro grave de gramática aqui, ok? You have to organize the words on a specific position, ok? E como é que eu vou saber, professor? Tá aqui, olha. This is the sequence in which you have to position the words, okay? Because for these kinds of situations here, you have to use this structure. So, how do I start? Well, the first thing you have to... Eu vou deixar aqui só para vocês verem a errada, ó. This is the incorrect one, ok? Eu vou chegar aqui na correta, the correct one. Bom, how do I start? Well, the first step you have to take, so the first step, o primeiro passo que você dá é esse aqui, ó. You have to find the victim. Você localiza a vítima. You have to find the victim. So pay attention to this word here. The victim. Você localiza a vítima. Bom, cortaram os pneus do meu carro. Como é que eu sei quem é a vítima? Tá aqui, ó. Meu carro.
Então a vítima fui eu mesmo, quem está falando, tá? So we have to start with I. É como se você fosse falar assim: eu tive os pneus dianteiros do meu carro cortados por alguém que eu não conheço, não sei quem foi. Então, eu tive os pneus cortados, ou seja, usando a mesma estrutura que a gente estava usando lá para o cabelo, por exemplo. So in English, I would say I had os pneus dianteiros do meu carro. É traduzido nessa sequência mesmo. The front tires of my car. Tá vendo? Eu pus o have, agora eu escrevi o que foi cortado, o objeto. Agora eu vou pôr o verbo cut, tá bom? Que é cortar. Para esse caso aqui, falando especificamente de borracha, porque os pneus são de borracha, é comum eles usarem o verbo slash, tá? Slash também significa cortar, ele ficaria assim, ó. I had the front tires of my car slashed. Quer dizer, cortados. Alguém foi lá e furou o pneu, tá bom? Voltando para cá, ó. Quebraram a janela da minha sala com uma pedra. Vejam só. Samuel, Oi. nesse caso aí, I had, mas quem cortou foram eles, não? Não Então, seria. foram eles, mas vejam que esse eles aqui, Cíntia, é um sujeito indeterminado, a gente fala em português, né? Vou até escrever aqui, ó. Sim, É um sujeito indeterminado, né? Nesses casos em que você tem um sujeito indeterminado, e são casos envolvendo atos de vandalismo, e você vai ver nos próximos exemplos de furtos e roubos, a gente tem que traduzir usando essa estrutura, obrigatoriamente. Então, é essa estrutura que vai organizar a frase para você. De qualquer forma, esse eu que está aqui, é ele como se não. assim, eu tive. É como se você estivesse falando isso, ó. Eu tive os pneus do meu carro cortados. Eu não estou dizendo que fui eu que cortei. Eu estou dizendo que eu fui a vítima. Olha, eu tive os pneus cortados. Quem cortou, eu não sei quem foi. Então, como eu não sei quem foi, a frase não diz. É por isso que na tradução, Cíntia, o sujeito indeterminado que está aqui, ele nem aparece. Tá vendo? Que em nenhum momento eu me referi a eles, a they. É uma forma de você montar a frase. Que em inglês eles entendem assim, olha, tá bom? Porque em português a gente não traduz, né? Olha só, Cíntia, eu tive os pneus dianteiros do meu carro cortados. Eu não falaria isso para ninguém em português, né? But in English they do. Em português a gente pega o verbo e traduz assim no plural, tá vendo? Você espera só mais um pouquinho, tá bom? Eu vou dar mais exemplos. Eu teria feito errado. Eu É, teria colocado they, eu imagino, você falaria, porque aqui seria eles, they, né? Tipo assim, ó, eu eles acho que você falaria cortaram assim, ó, os pneus they dianteiros. cut, não é? Eles cortaram. Não é isso que você faria? The Não, mas front aí eu usaria a regra. head. Esse assim, ó, deixa eu mudar aqui. É, ao Eu invés de falaria assim, na ó, regra, they had, tá errado? é isso? Tá errado porque nesse caso aqui você estaria falando assim, ó, eles tiveram os pneus dianteiros do carro cortados. É como se a vítima fossem pessoas no plural, tipo o João e a Maria, por exemplo, entendeu? E a vítima, na verdade, aqui é Sou eu. eu. Você começa com a vítima. Quer ver? Vamos para a frase de baixo para você ver se você entende. Ó. Quebraram a janela da minha sala com uma pedra. Como é que eu faço a tradução? Lembram-se? O primeiro passo que você dá é identificando a vítima. Quem é a vítima? Eu. Eu, porque está escrito minha aqui. Mas e se tivesse escrito assim, ó, nossa sala? Quem é a vítima? Nossa, fui, né? Nós, tá vendo? A vítima seríamos nós. Então você tem que tomar cuidado, porque aqui não aparece o nome da pessoa, como apareceu aqui, ó. Né? Aqui eu disse Sara. Aqui, em alguns casos, você tem que identificar a vítima pelos pronomes que aparecem na frase. Se fosse assim, ó, quebraram a janela da sala deles. Ó, quebraram a janela da sala deles com uma pedra. Quem seria a vítima, Cíntia? Eu. Eu? Eles. Eles, exatamente. Aí aqui, nesse caso, Cíntia, a frase começaria com they, entendeu? Porque eles são a vítima. É como se eu falasse assim, ó.
Eles tiveram a janela da sala quebrada. Entendeu? Eu vou voltar lá pro nosso, tá? Porque eu acho que o nosso é um bom exemplo. Então, ó, quebraram a janela da nossa sala com uma pedra. Vejam que quem está falando está se posicionando no plural, né? Incluindo uma outra pessoa na fala. Por exemplo, marido e mulher, né? Relatando o fato. Então vamos lá. Será que eu posso começar assim, ó? They broke. Posso fazer assim? Não. Our. Não posso, tá vendo? Em inglês, vejam que é um ato de vandalismo. Você tem que seguir uma estrutura, que é o have something done. Como que eu começo, Samuel? Pela vítima. Quem é a vítima? Nós. So you say we, right? A partir de agora, pessoal, vocês já começam a usar a estrutura. Segundo a estrutura, vem primeiro o verbo have, ó. Só que tem que lembrar, é o verbo have que indica o tempo verbal, não é? Como aqui está no passado, ó, quebraram, a ação já ocorreu no pretérito, você tem que pôr o verbo no passado, fica had. So, we had. E aí, o que foi quebrado? Ou quebrada? A janela da nossa sala, certo? Como é que eu traduzo isso? Vou mostrar aqui de novo para vocês, ó. Você pode traduzir ao pé da letra, né? The window of our living room, the window of our living room. Mas para quem assistiu aí uma das minhas aulas, eu ensinei vocês a traduzirem como um nativo, que é fazendo a inversão, fazendo assim, ó. Só para lembrar, em inglês é comum que eles façam o seguinte: eles cortam o artigo daqui, cortam a preposição e trocam de posição as palavras. Então ficaria assim, ó, my living room window. É possível você falar das duas formas, tá, pessoal? I am just telling you that a native person would prefer the second option here, ok? Então vamos apagar agora e voltar. Just a moment. Então eu poderia falar assim, ó. We had. Aí vem o objeto, ó. Our living room window. E agora vem o verbo, que é o verbo break, né? Posso escrever assim, break, simplesmente quebrar? Não. Tem que pôr o verbo no past participle, tá aqui em cima. O past participle de break é broken. Então, olha só o que está escrito aqui, ó. Nós tivemos a janela da nossa sala, our living room window, broken, quebrada. Nós tivemos a janela quebrada, quer dizer, nós somos a vítima. Alguém quebrou. E não me importa dizer quem quebrou. O que me importa é relatar o fato em si, ok? Qual foi o instrumento usado? No caso, foi com uma pedra, so I can say with a rock or with a stone, tá bom? Com uma pedra, with a stone. E aí, deu para entender? Ou não? Quer ver? Olha só, um outro ato de vandalismo envolve pichação, né? Eu não sei se vocês sabem falar pichação em inglês. In English, they use the word graffiti, ok? Para falar de pichação. Mas, professor, grafite não é arte? Bom, em determinados contextos, a palavra em si é usada como arte, só que graffiti também em inglês se refere a pichação, tá bom? Então, em inglês, pichar é assim, ó, spray graffiti on. Just a moment. Ó, spray graffiti on. Spray graffiti on. É toda uma estrutura semântica. Eu vou montar uma frase tentando usar essa expressão aqui. Então, olha só. Eu vou traduzir, eu vou escrever direto em inglês já, ok? So, imagine this. We had... Ou então, eu vou pôr o nome de uma mulher, ó. My aunt, a minha tia, tá? My aunt had her store all sprayed graffiti on. E aí? Como que vocês se depararam com essa frase? A sua função é traduzi-la para o português. My aunt had her store wall sprayed graffiti on. O que está dizendo essa frase? How would you translate this sentence? Any volunteer?
No volunteers? Olha só, ao pé da letra. Peraí, deixa eu ver se vocês estão aí, né? Estão, ok. Ó, minha tia teve a parede da loja dela, tá vendo? Ela é dona de uma loja. Minha tia teve a parede da loja dela pichada. Tá vendo? Isso aqui tudo, eu falei para vocês, ó. Spray graffiti on é pichar. Então, isso aqui tudo tá na posição do verbo lá da fórmula. Da fórmula, né? Só que na hora de você traduzir, você não traduz assim, ó. Minha tia teve a parede da loja dela pichada. Como é que a gente fala em português? A gente pega o verbo e conjuga na terceira pessoa do plural, fazendo o sujeito indeterminado, tá bom? E ficaria então assim, ó. Picharam a parede da loja da minha tia. Tá vendo? Da minha tia. Picharam a parede da loja da minha tia. Ponto. Vejam que eu organizei assim em inglês porque eu estou seguindo uma fórmula, ok? Ó, picharam a parede da loja da minha tia. É como se eu fizesse o oposto agora, tá vendo? Eu tenho que nessa frase pegar a vítima. Quem é a vítima? Lembra que eu falei que a gente começa sempre pela vítima? We always start with the victim. Ó, eu pego a minha tia, ponho aqui, my aunt. Aí eu começo a usar a estrutura. Picharam, tá no passado. Então eu ponho o verbo have no passado. Picharam o quê? A parede da loja dela. Então, ó, a parede da loja dela é o objeto. Escreve aqui, ó. Her store wall. Depois o que aconteceu com a parede? Picharam. Como é que eu falo pichar em inglês? Uma forma que eles dizem é assim: spray graffiti on. Aí você, o verbo em si é o verbo spray, né? E monta aí dessa forma, seguindo a estrutura. Tudo bem? Moving on to cases of thefts and robberies, vai ficar óbvio para vocês agora porque que é assim, olha. Quer ver? A gente vai continuar com essa ideia de sujeito indeterminado, olha só. Imagine que eu falasse assim, ó. Deixa eu ver. Furtaram o celular de Kate no metrô de Paris. Imaginem que ela nem tenha percebido. Alguém lá no metrô disfarçou e conseguiu pegar o celular dela sem ela perceber. Ó. Furtaram o celular de Kate no metrô de Paris. Ah, vejam. I don't know who did the action. Or she doesn't know who did the action, ok? O que importa é relatar o fato. Furtaram, ocorreu um furto. She was the victim of a crime. Tá vendo? Ela foi a vítima de um crime. Qual foi o crime do qual ela foi vítima? The crime is the crime of theft. Furto, porque ele foi clandestino, ela nem percebeu. Então, o furto não envolve ameaça, né, e nem violência, quando a coisa acontece clandestinamente. A vítima sequer percebe ou não vê o ato acontecendo, tá? So she was the victim of a crime. Como é que eu começo a fazer a tradução? Identificando a vítima. Quem é a vítima, pessoal? Tá aqui, ó, de forma explícita, é a Kate. Então eu começo a frase com a Kate. Ó, quer ver? Fica assim, Kate. Aí eu começo a montar a estrutura. Eu posso pensar em inglês, né? Em inglês eles falariam assim: Kate teve o celular furtado no metrô de Paris. Então, ó, Kate, vamos pegar alguém? Deixa eu ver alguém que possa tentar fazer aqui, just a moment. Deixa eu ver. Alessandra, can you open your microphone, please? Yes, teacher. Good evening, Alessandra. Do you understand? Tá, você vai Kind falar of? no metrô de Paris. Uhum. Sim. Então vamos lá, tenta Yes. fazer, ó. Kate, você vai fazer assim, ó. Kate teve o celular furtado no metrô de Paris. How do you say that? Ah, eu não Kate falei como é que é furtar, né? Just a moment. O verbo furtar, Alessandra, é assim, ó, steal é stole. furtar, tá? Aí Ok. no passado fica stole e no past participle fica stolen, tá? Stolen. Stolen. Uhum. Ok. Kate had her cell phone stolen on the Paris train station. On Paris subway. Subway, Yeah. yeah. So Kate Subway. had her cell phone stolen at uh,
At the O nome subway. do lugar? At the subway in Paris. Eu vou por assim, at the subway At the in Paris, ok? Paris Eu posso falar Paris Subway, mas eu tô subway. mudando um pouco aqui, tá? At the subway in Okay. Paris. É no metrô em Paris, eu escrevi, tá bom? So, Uhum. the important part is here, olha. Kate had her cell phone stolen. Que ao pé da letra é. A Kate teve o celular furtado. Tudo bem? Kate teve o celular furtado. Alessandra, permanece aí. Olha só, outra Uhum. frase. Furtaram, bem, a bicicleta de John. Furtaram a bicicleta de John. Como é que eu falo isso? John had his bike stolen. Perfect. So John had his His bike. bike, right? Stolen. Tá bom? Yes. John had his bike stolen. Então, pessoal, thank you, Alessandra. Thank you very much. Vejam que You're quando eu welcome. falo assim, John teve a bicicleta roubada, eu não sei quem foi, ou, mesmo que eu saiba, não me interessa relatar o autor do crime. O que me interessa é relatar o fato de que John foi vítima daquele fato, tudo bem? Percebam o seguinte, aqui é um caso de theft. O nome do crime é esse, ó, theft. E no caso do theft não ocorre violência nem ameaça, tá? Então vejam só agora uma coisa. Deixa eu só subir aqui. Quando eu falo assim, ó, roubaram a mochila de Gabriel quando ele voltava para casa ontem à noite. Sei lá, ó, quando ele voltava para casa ontem à noite. Quando eu falo roubaram, tecnicamente falando em português, aos olhos do direito, o verbo roubar, que em inglês é traduzido pela palavra rob, tá bom? Que é um verbo regular, ó, rob. O verbo rob, ele em português equivale ao verbo roubar no sentido técnico, grava essa palavra, técnico, tá bom? Que em português envolve o uso de threat, ameaça, e or violence, tá bom? Porque se for de forma clandestina, quando a vítima não está presente ou não percebe o ato sendo realizado, é um caso de theft, de furto, o verbo vai ser o verbo steal, tá? Que é o verbo que é aqui, ó, steal, stolen. Quando o verbo for uma ação de roubar, porque a pessoa foi ameaçada, ela foi abordada, ameaçada ou agredida, você vai usar o verbo rob. Então, quando eu falo roubaram a mochila de Gabriel e eu quero dizer que houve ameaça, porque ele foi abordado, eu tenho que usar o verbo rob. Então, ficaria assim, ó. Quem é a vítima? Gabriel. So, eu sei Gabriel, Gabriel, Gabriel. E aí, alguém pode completar o resto? Gabriel. Mochila em inglês é backpack, tá? Ó, backpack. How do I say roubaram a mochila de Gabriel? Any volunteer? No volunteers, so I can do it. Gabriel had his backpack. E aí, será que eu posso falar stolen se houve violência? Não, tá? Se houve violência, eu tenho que usar o verbo robbed. So, Gabriel had his backpack robbed. Robbed, tá bom? Só que, vejam, eu estou me referindo. Professor, Vejam só, peraí, só um segundo, já deixa você ok. falar. Olha só, quando eu já vou falar uma coisa aqui bastante importante, ó. A palavra rob, ela envolve violência ou ameaça, vejam só, a uma person, pessoa, ok? Então, por exemplo, se eu quisesse falar assim, ó, Gabriel foi roubado, em inglês seria Gabriel was robbed. Robbed. Tá vendo? Eu estou me referindo ao Gabriel, beleza? Tem aluno que aplica essa regra aqui, mas foi o Gabriel, envolveu violência, então vai ser robbed. Mas prestem atenção, o que é que foi? Então, o Gabriel foi vítima do roubo. Mas o que foi que subtraíram dele? O que foi que levaram dele? Não foi a mochila? Então, em inglês, lembrem-se, a gente está dizendo assim, ó, Gabriel teve alguma coisa
levada, né? Gabriel teve alguma coisa subtraída, no caso foi a mochila. Como eu estou me referindo ao objeto, eu não posso usar o verbo rob, porque o rob é usado para referir-se à pessoa. Então, nesse caso aqui, mesmo eu tendo começado a frase com Gabriel, você tem que pensar, na verdade, que o que está sendo subtraído é o objeto. Então, você vai usar o verbo que é usado para furtar, tá bom? Mas o que aconteceu com ele foi um caso de roubo e não de furto. Conseguiram entender? Fale o que você ia falar, Sim. moça. Entendeu? O que você ia falar? Nada não, você já respondeu já, obrigado. Já respondi? Tá bom. Então, olha só. Roubaram a mochila de Gabriel. Beleza. E se fosse assim, pessoal? Olha só. Quer ver? Furtaram a mochila de Gabriel. Ó, furtaram a mochila de Gabriel. Eu acho que agora vocês vão conseguir entender a diferença. Em inglês não vai haver a diferença na hora da tradução. Só o contexto dirá, digamos assim. Então, roubaram em português, ok? I'm talking about Portuguese. Em português, quando você ouve alguém dizendo assim, se você tem conhecimento técnico de direito em português, você sabe que roubar envolve violência ou ameaça. Então, quando você ouve alguém dizendo, roubaram a mochila de Gabriel, você sabe que ele foi vítima de um roubo, então ele foi abordado e ameaçado ou agredido. Quando alguém fala, furtaram a mochila de Gabriel, quem sabe direito sabe que aqui Gabriel não estava presente. Vamos supor, Gabriel deixou a mochila no vestiário, sei lá, dando sopa lá. Quando ele volta, cadê a mochila? His backpack is gone, ok? And then he gets desperate. Ele foi vítima de um furto, ele não estava presente, então ele foi vítima de um furto. Em português seria furtaram a mochila de Gabriel, beleza. Mas em inglês, qual seria a tradução? Vejam só, começa com Gabriel, né? Aí vem aqui toda a estrutura, ó. Had, just a moment, had his mochila, backpack. Aí a mochila dele foi furtada, né? Levaram a mochila. Como eu estou me referindo ao objeto, o verbo vai ser o mesmo, vai ser stolen. Ó, Gabriel had his backpack stolen. Como é que eu vou saber, professor, em inglês a diferença? Bom, você tem que analisar o contexto para ver se ele foi vítima de um roubo ou de um furto, tá? But when we think about translation, the sentence will be translated in the two sentences will be translated in the same way. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, ok? Well, so moving on. Então, vocês viram, ó, eu falei de accidents, de acts of vandalism, thefts e robberies, ok? Now, before we finish our class, let me give you a real example, okay? Pay attention to this picture I'm going to show you now. I'm going to show you the picture of a man, okay? I don't know whether you know this man. I think you do, okay? But I don't think you remember his name. I will show him anyway, so just a moment. Take a look at this picture. Do you know this man here? Does anyone know his name? Who is this man? Do you know him? Does anyone know? Alguém sabe quem é esse cara? Nobody? His name is João Carlos Martins, okay? I'm gonna copy here his name so that I don't have to write it. So this is called João Carlos Martins. And João Carlos Martins is a very famous pianist. He's a pianist and a conductor. Maestro, ok? Ele é pianista. And today he is a conductor too, ok? Ele também é um maestro, um regente de orquestra, ok? Deixa eu só apagar aqui direitinho. Olha só. Deixa eu apagar essa frase aqui, just a moment. I'm gonna give you some information about him, and then I'm gonna go to one example so that you can understand what I'm talking about, okay? So, I don't know whether you know him, but this man had a problem with his hands, okay, especially his right hand, and then he couldn't play the piano for a long time, okay, and then he recovered and he was able to play again. But you know what happened to João Carlos Martins?
I'm gonna give you a date and I'm gonna give you the situation. Okay, so in 1995, he was in Bulgaria, and there in Bulgaria, he was attacked by two thugs. So, what are thugs? Thugs are criminals, são bandidos, criminosos. So in 1995, he was there in Bulgaria, in a city called Sofia. O nome da cidade era Sofia. And he was attacked by two thugs. And these people here, these two thugs, so, and they hit him in the head. E eles bateram nele with a metal bar. With a metal bar. Uma barra de metal, ok? They hit him with a metal bar. Bateram nele com uma barra de metal. And they hit him especially in the head. And this caused severe damage to his skull and brain. Pessoal, isso, né, esse fato caused severe damage to his skull and brain. Skull é caixa craniana, o crânio em si, tá? And brain, cérebro. And for this reason, he lost the movements in his right arm. Olha só, he lost the movement in his right arm and he was unable to play for a long time, ok? Agora que vocês sabem o que aconteceu, let me copy here a text that was published in a Los Angeles newspaper at the time, tudo bem? É um texto de um jornal de Los Angeles, publicado na época. O texto dizia o seguinte, olha, isso aqui eu só copiei, tá, pessoal? Diz uma parte de um trecho do texto dizia o seguinte, olha. He had his right hand movements lost due to the injuries suffered during that robbery in Bulgaria. Tá vendo? Foi um caso de robbery. Ele foi assaltado. Um roubo, ou violência e ameaça. Tá bom? No caso, violência. In Bulgaria. He lost the ability to move his fingers. Olha só a estrutura aqui, ó. You have here. He had é o verbo. Depois você tem o objeto, ó, his right hand movements. His right hand movements. And then finally, you have the verb lost. The verb lost vem do verbo lose, né, que é o verbo perder, ó, lose. No passado fica lost, e na terceira coluna fica lost também. So, he had his right hand movements lost. Ao pé da letra aqui está dizendo, ó, ele teve os movimentos da mão direita perdidos devido aos ferimentos sofridos durante aquele assalto na Bulgária. Então, olha só, eu posso falar em inglês assim, como está escrito aqui, ó. He lost the movements in his right arm. Ele perdeu os movimentos do braço direito. Mas eu também posso me referir ao que aconteceu com ele, que foi a sequela deixada por um assalto, usando a estrutura que eu acabei de ensinar para vocês aí há pouco, tá? Então eu poderia dizer a mesma coisa, reorganizando as palavras e dizendo assim, ó, como está aqui. He had his right hand movements lost. Ao pé da letra. Ele perdeu, aliás, ele teve os movimentos da mão direita perdidos. Só que em português a gente falaria como a gente falaria normalmente, ó. Ele perdeu os movimentos da mão direita, tá bom? So, as you can see here, both forms are possible in these cases here. Quando você se refere às sequelas deixadas por acidentes ou então por eventos como esse, que é um caso de roubo, tá bom? E aqui eu finalizo a aula de hoje, tá bom? As I told you, this was our last class about this topic. This is a little bit more advanced, okay? But
I really needed to talk to you about this. Okay? I'm gonna interrupt now the recording